Questão 173 já foi a 18ª e agora ela fala de mediana. Não confunda com média, tá, gente? Média soma o número de termos, soma os elementos todos e divide pelo número de elementos que há, ok? Vamos lá. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender numa UBS é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família. Para não haver dúvida, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma determinada UBS. Muito bem. Então, número de crianças, 0, não tem criança. Tem 100 famílias, na frequência, número de crianças 0, tem 100 famílias que tem 0 crianças. Tem 400 famílias que tem 1 criança. 200 famílias que tem 2 crianças. 150 famílias que tem 3 crianças. 100 famílias que tem 4 crianças. E tem 50 famílias que tem 5 crianças. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região. O número que representa a mediana da quantidade de crianças. Ele não está falando do número de crianças. Não me interessa quantas crianças há. Porque se eu quisesse calcular o número de crianças, aqui eu tenho 400 crianças. E aqui eu tenho 400 crianças também. Porque são 2 crianças em cada uma das 200 famílias. Então, se fosse para eu calcular o número de crianças, aqui teríamos 400 crianças. Aqui, 150 famílias têm 3 crianças, ou seja, o número de crianças seria 450. Aqui, 400 crianças. Aqui, 250 crianças. Então, isso se nós quiséssemos o número de crianças, mas não é. O número que representa a mediana da quantidade de crianças. Então, vamos lá. 0 crianças, eu tenho 100 elementos. Olha aqui, ó. 0 crianças, 0. Para a gente organizar a mediana, a gente coloca todos os nossos termos em ordem crescente. Coloca todos os termos em ordem crescente. Então, nós temos 100 caras, todos iguais a 0. Aqui, ó. Nós temos 100 famílias que têm 0 crianças. Então, colocando, representa a mediana da quantidade de crianças. Aí agora, 1, essa é a quantidade de crianças. Eu tenho 400 termos, eu tenho 400 termos que vão apresentar 1 criança apenas. Então, aqui eu vou ter 400 vezes esse número, 400 famílias que têm 1 criança. Aí depois, 200 famílias que têm 2 crianças. Então, 2, e assim vai, até nós chegarmos em 200 famílias que têm esses elementos. Depois, 3 crianças, 3, e assim vai, até chegar em 150 famílias. 150 famílias. Depois o 4. Então, agora 4, e assim vai, tantos 4, até eu chegar em 100 famílias. E depois 5 crianças, até eu chegar em 50 famílias que têm estas 5 crianças. Então ele está pedindo a mediana. A mediana é o termo do meio. Quantas famílias eu tenho? Basta que eu some. 100 com 400, 500, 700, 850, 950, 1000 famílias. Então eu tenho 1000 famílias. 1000 famílias. Quem é o termo do meio? Poxa, é um número par de termos, né? Então, se é um número par de termos, a gente pega o termo 500 e o termo 501. Então, colocando em ordem crescente,
São 1000 termos, eu pego os dois do meio e faço a média entre eles. Então, pego o termo 500 e o próximo termo que é o 501. E se fossem 200 termos, pega o termo 100 e o 101. Se fossem 80 termos, pega o termo 40 e o 41. Então vamos lá. Eu tenho que localizar quem é que está na posição bem do meio. Aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 400. Então, observa comigo que até aqui, ó, eu tenho 500 termos, 500 famílias, que são os primeiros 500. Então, qual é esse termo? É esse cara aqui, ó. Esse é o termo 500. Muito bem. Aí eu vou pegar o termo 500 e o termo seguinte, que vai ser o termo 501. Por quê? Porque daqui para frente eu tenho outros 500. Olha aqui, ó. Daqui para cá, obviamente, eu vou ter outros 500 termos. 500 e 500 dá os 1000 que a gente tem. Então, pegando esses dois termos do meio, 1 e 2, a mediana é a média entre eles. Se por acaso fosse um número ímpar de termos, eu já teria o termo central aqui, né? Se fosse um número ímpar de termos, eu teria um número de termos antes, o cara central, e um número de termos depois. Mas como é um número par de termos, a gente pega os dois centrais e faz a média entre eles. Então a média entre eles, qual é a média entre 1 e 2? Soma e divide por 2. 1,5. Portanto, resposta letra B, Brasil. Muita gente me diz que eu me perdi no número aqui, eu achei que eu tinha que ver o número de crianças que havia no grupo. Não, por isso que na leitura, o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família. Não é do número de crianças que há no total de crianças, não. Aqui nós temos 1000 famílias e aí ele quer a mediana da quantidade. Então a tabela estava pronta, não tinha que fazer absolutamente nada. Mas eu sei que muita gente se perdeu nisso. Ok? Muito bem. Quem acertou essa questão, pessoal? 744 pontos. 744 pontos. E fez 18 questões da prova. Pode ter errado todo o restante, mas acertou do 1 até a 18, na ordem que eu estou fazendo para vocês. 744, 18 acertos. Se a gente ouve, acertei 18 das 45, foste muito mal, né? 744 não é ir mal, pelo contrário. Pelo contrário. Tá? Tem muita faculdade por aí que numa medicina, se a pessoa tem cotas, chega a entrar com 700 pontos. Em medicina. Olha, matemática tu estaria com 744 pontos. Está sobrando ponto para compensar em alguma outra. Certo? Beleza então, gente.